E as notícias do trailer do filme Invocação do Mal 2, O Fantasma de Enfield, acabou tomando uma proporção tão gigantesca aqui dentro do canal que eu decidi fazer alguns vídeos adicionais, ou na linguagem cinematográfica poderíamos até brincar e chamá-los de spin-offs, por que não? Foi onde eu comecei a me aprofundar um pouco mais e a pesquisar sobre o que ele está utilizando dentro deste novo filme de Invocação do Mal. E tem algumas coisas bem legais para colocarem para vocês. A primeira coisa delas é que essa história ela é ainda mais real do que a história que nós vimos no primeiro filme. Ou seja, a família que é atormentada pelo tal espectro, ela viveu isso muito de perto entre os anos de 1977 até o ano de 1981, onde a família inteira foi atormentada por uma espécie de fantasma, inclusive investigada de perto por um paranormal inglês, que inclusive fez várias e várias gravações ao melhor estilo Atividade Paranormal. Veja bem, já naquela época. Porém, eu não vou dar mais detalhes sobre isso para mim não incompridar muito este vídeo. Afinal de contas, esse é um vídeo de análise. Então, o que eu fiz? Eu tenho um outro canal paralelo aqui ao Cine Bobagens e Videotapas, que é o canal Fato Notícias. Então, o que eu estou fazendo agora, pessoal? Tá logo aqui do meu lado aqui aparecendo. Tem o link para que vocês possam acompanhar de verdade qual é a história do Fantasma de Enfield, ou Ghost of Enfield. Dá uma clicada aqui, o vídeo vai abrir em outra janela, e aí vocês deixam uma pausa lá e depois voltem lá para assistirem o caso ainda mais de perto. Porém, vamos então falar sobre o trailer, né? E depois vocês vão assistir um pouco mais sobre a verdadeira história do filme Invocação do Mal 2. Bom, pessoal, este bairro de Enfield, na Inglaterra, é um bairro um tanto retirado, tá? E coincidentemente, estou até colocando uma foto para vocês aí, eu estive morando na Inglaterra por volta de 2, 3 meses aí em 2014 para 2015, e eu estava morando aí justamente muito próximo desse bairro de Enfield. Então às vezes eu passava de ônibus, às vezes eu saía para fazer uma matéria como essas que vocês estão vendo, que eu fiz a chamada diretamente de lá. Coincidentemente, depois os caras lançaram o filme, eu falei, putz grilo, e não é que realmente o lugar não vi nada lá assim absurdamente, mas ele tem já um ar sombrio. E para vocês que ainda não tiveram oportunidade de ir até a Inglaterra ela tem uma particularidade, que o que é? No inverno, como se propõe pelo que nós percebemos aí nas primeiras cenas quando foi gravado o filme, escurece muito cedo lá, em torno de mais ou menos 2h30, 2h40 da tarde já começa a escurecer. 3h30 da tarde, então, é uma penumbra só que você vê pelas ruas. E com o frio ainda, os ingleses eles não ficam, principalmente na periferia, eles não ficam dando sopa na rua igual a gente, nós que somos brasileiros aqui, que a gente sai para conversar com o vizinho, ou sai para ir na casa de fulano. Não, o cara saiu do trabalho e chega em casa. Então, quando você está caminhando aí por essas ruas, você já tem exatamente esse tom sombrio que você está vendo logo nas primeiras imagens do trailer. É um tanto assustador. Bom, e logo de cara no trailer nós já vamos observando a casa, que inclusive eu não pesquisei se é a própria casa, eu acredito que não é a própria casa em que os fatos aconteceram, mesmo ela estando lá no bairro de Enfield. Porém, isso é uma outra particularidade que nós temos lá em Londres. Todas as casas são absolutamente iguais, é um padrão arquitetônico que eles têm. Então possivelmente o James Wan ele fez uma locação em uma das casas que se assemelhava muito com a casa original do filme. Pessoal, não só o layout de fora da casa, mas reparem nessas imagens, por exemplo, essa da sala que eu estou colocando, né, ou a living room, como eles chamam por lá, né, a sala de estar. Reparem nesses corredores, por exemplo, você já percebe uma ambientalização não só na questão que ela é muito sombria, mas totalmente remetida à época da década de 70. Quando você vê essa primeira imagem, se você ficar 2 minutos olhando para esse cômodo, você já se imagina dentro da casa, um cenário digno de um filme de terror de alta qualidade. E eu até brinquei no vídeo de reações, que vocês estão vendo essa barraquinha aí, logo no final do corredor, né, possivelmente acredito que onde as crianças, né, elas estarão brincando, etc e tal. Ela é inspirada totalmente no filme O Sexto Sentido.
Olha, eu tô colocando as duas imagens aí para vocês compararem. Ele viajou nas inspirações do M. Night Shyamalan para fazer essa recriação aí. Não é ruim não, tá? Não é plágio, absolutamente. Eu acho que realmente as coisas legais, quando elas são copiadas, porém não com um plágio, digamos assim, efêmero, né? Que é aquele plágio que você vai copiar todinho o que está se passando no filme. Mas se você vai pegar algumas propostas, né, e refazê-las da maneira correta, é muito positiva. E também tem aquele sentido de nostalgia. Quando eu olhei, eu falei, minha reação foi espontânea. Olha aí a barraquinha do Sexto Sentido. Bom, e logo de cara nós já vamos percebendo a Lorraine Warren aí, já conversando ali com o pessoal da casa, dialogando sobre exatamente o que está acontecendo. Aonde que eu quero entrar exatamente aí, vocês vão poder ver algumas propriedades do que eu estou dizendo também lá no vídeo que eu fiz sobre a verdadeira história sobre o filme. É que os Warren, eles não participaram ativamente dentro do que se passou dentro lá de Enfield na época. Então, com certeza, o James Wan ele vai reverter um pouco a história, colocando o casal como o protagonista dentro dos paranormais que foram realmente solucionar o caso lá. O caso lá, pessoal, ele não foi resolvido assim facilmente como nós veremos no filme. Lá demorou exatamente 4 ou 5 anos, né? Isso com certeza é o assunto para outro vídeo, mas só adiantando aqui para vocês entenderem. Os Warren, eles simplesmente entraram ali para dar um suporte e principalmente eles catalogaram esse caso do fantasma de Enfield, que foi, volto a dizer, muito conhecido na época, inclusive, dentro das suas viagens, né, de suas visitas e estudos fantasmagóricos. Na época, um senhor chamado Mary Screws, que era um especialista em atividades paranormais dentro do Reino Unido e um profundo estudioso do caso, é quem realmente tomou a frente do que estava acontecendo e contactou os Warren apenas para trocar experiências. Essa realmente é a grande verdade de tudo que aconteceu dentro dessa época. Bem, quanto a essas cenas de maior impacto e susto dos personagens, nós já sabemos que é uma marca registrada do James Wan, onde ele consegue propor muito bem isso a todos nós, vendo todos os filmes que ele fez de terror até agora, é bem verdade, e ele consegue ter esse teor impactante de uma maneira muito própria, inclusive. Ele consegue, em muitas das cenas, tirar você da cadeira, ou tirar você do sofá, se é que você estiver assistindo em casa, ou no cinema, anyway, com muita facilidade, né? Ele tem realmente, o cara ele sabe pegar, montar toda uma cena para que possa levar aquele teor fantasmagórico até os nossos olhos. E por outro lado, eu já digo desde já que o que eu gostei nesse trailer é que, diferentemente de Invocação do Mal 1, primeiro filme, ele não nos traz muitas destas cenas de impacto, como foi o primeiro filme, fazendo com que quando você estiver sentado no cinema, você já saiba o que vai acontecer. É o chamado spoiler, né? Como nós estamos cansados de comentar aqui no canal. O trailer ele tá bem enxutinho, ele conseguiu jogar a proposta sem tirar toda aquela vontade de você descobrir o que realmente vem por aí no resto do filme. Bom, essa cena já nos joga uma proposta muito, mas muito horripilante, onde nós percebemos que o espectro ele começa já a tomar forma ali dentro da casa, ele já começa realmente a vir à tona ali dentro da caçada, né, que os Warren vão se propor a fazer dentro de toda a história, né, que o James Wan montou. Galera, quando eu vi essas cenas da menina colada lá no teto da casa, eu tive uma sensação assim meio que frio na espinha mesmo, porque claro que isso nunca aconteceu comigo, talvez com você também não, porém eu já tive, não sei porquê, essa sensação quando eu acordo, sabe? Por exemplo, tipo, onde eu tô, tá? De repente você olha pra cima, dá a impressão que o chão tá lá embaixo. Eu me lembrei disso e eu falei, puta cara, não é que o cara conseguiu mexer realmente com o subconsciente de muitas coisas que geralmente acontecem com algumas pessoas. Pode estar dizendo, mas essas coisas aí da menina ir pro teto, ela levitar, isso, aquilo, é coisa de filme, isso, aquilo. Pessoal, acreditem ou não, isso realmente aconteceu lá em Enfield. O que os paranormais fizeram na época? Eles instalaram uma série de câmeras e deixaram lá, plic, 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 fotografando a todos os instantes as atividades das crianças dentro da casa. E essa menina, que foi a mais perseguida dentro de todos os fatos que aconteceram lá em Enfield,
ela realmente ela levitava, ela voava pelo quarto. É uma coisa extremamente absurda. Você vai falar, putz, mas cara, você está viajando, você não sabe o que você está falando. Isso realmente aconteceu. Por quê? Na época, você não pode imaginar, né, em 1977, todos os recursos que nós temos hoje. Tá? Que é uma câmera, um computador para fazer efeitos especiais, ainda mais para o pessoal de periferia. Talvez, que Hollywood tinha isso, tá? Já trabalhava com muitos dos efeitos desse tipo, porém não com tanta consistência. Bem, pessoal, espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo sobre Invocação do Mal 2 aqui no canal Cine Bobagens e Videotapas, e vou deixando aquele velho pedido para vocês, que vocês deixem o seu like, e principalmente, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve aí, dá uma forcinha pra gente, não custa nada, ok? Um grande abraço!